E no vídeo de hoje eu te falo sobre o jogador que recusou propostas do futebol brasileiro, mesmo sem espaço com Paulo Pesolano. Também o mau momento do Inter, que faz ídolo fazer vídeo e se posicionar sobre a questão do atual grupo de jogadores colorados. E claro, a gente já começa a falar sobre a partida contra o Santos, de um Neymar fora da convocação da seleção brasileira. Isso é bom ou é ruim? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações, que é muito importante. Dá o hype aqui nesse vídeo, que ele vai fazer com que o YouTube entenda que tu tá curtindo o conteúdo e ele vai entregar para mais colorados e todo mundo vai ficar bem informado sobre o Inter, tá certo? Te convido também a dar o up no teu negócio. Sim, tu que tem tua empresa, tu não sabe o que fazer para sair do lugar, tu estagnou. Tu vai ter que chamar a FNX de agência, empresa especializada em tráfego pago, mas também que te entrega tudo o que tu precisa, captação de vídeo, design. Ele vai dar uma identidade para tua marca, uma identidade para tua empresa. E assim, tu vai alavancar tuas vendas e tu vai conseguir sair do lugar, tá certo? Não perde tempo. Tem no link aqui da descrição um formulário. Tu vai preencher o formulário com as informações da tua empresa e logo na sequência o Marcos e toda a equipe da FNX vão te chamar e te passar todo o passo a passo para que tu possa crescer nas redes sociais e assim tu vai fazer mais vendas, tá certo? FNX ID Agência, parceira por aqui, tá certo? Vamos lá! A gente tem alguns assuntos para tratar aqui, deixa eu até colocar o fone. Já fizemos a introdução, vamos de fone aqui, porque a gente precisa falar sobre alguns assuntos. Deixa eu começar falando sobre o Fernando Carvalho, tá? Dirigente, ídolo colorado, campeão do mundo, campeão da Libertadores, tentou nos ajudar até em 2016, né? Vem naquele momento tão conturbado. E o Fernando Carvalho, ele gravou um vídeo, cara, nas redes sociais. Eu vou passar aqui já para a gente poder ouvir o que o Fernando Carvalho fala. Mas tu já vê aqui e tu nota o que está escrito: é hora de dar confiança aos atletas colorados. Ele dá um recado muito claro, já na capa aqui do vídeo dele, de que é necessário nesse momento a gente dar essa confiança aos jogadores. Não é hora de, daqui a pouco, vaiar durante o jogo, protestos. Talvez tenha sido nesse sentido que ele quis dizer, porque isso pode começar a tirar já a confiança dos jogadores. E claro, vai dividir opiniões. Vai ter o cara que acha, mas então a gente não vai protestar, mas então o que a Camisa 12 fez no estacionamento, o que a Popular agora fez lá na frente do CT e na frente da administração tá errado. Não, não é bem assim. Mas vamos ouvir o que o Fernando Carvalho disse. Vaias aos jogadores colorados. Esse é o pior cenário para o momento atual do clube. Estamos chegando na sexta rodada do campeonato, o clube venceu apenas 2 pontos, e esse é o sinal, comparando com outros anos, de que a segunda divisão se aproxima já na fase inicial do campeonato. No ano passado tivemos essa percepção já no fim do certame. Eu consigo pausar aqui. É importante o que ele fala aqui. Ó, o cenário que se mostra agora já é um cenário preocupante, é um cenário de segunda divisão, né? Ele deixou muito claro, ó, as coisas já estão se mostrando exatamente como terminou 25, ou pelo menos da metade para o final de 25, ela já se repete já no terceiro mês do ano, que é por conta das 6 primeiras rodadas e o Inter fazer 2 pontos. Agora estamos tendo a mesma percepção quando o campeonato começa. Então, o jogador que é vaiado, o jogador que é desqualificado, aquele atleta que é criticado pelas redes sociais, pelos influencers colorados, ele acaba não tendo o rendimento adequado, ele acaba diminuindo o seu rendimento. Aqui ele faz um apanhado, né, de todos os cenários de cobranças que são feitos em cima desses jogadores. E pelo que o Fernando Carvalho fala que essa cobrança excessiva em cima dos jogadores já nesse início também faz com que diminua o rendimento dos caras, tira a confiança dos jogadores. Perde a confiança, perde o ímpeto, perde o ânimo, e isso temos que coibir. É um dever do torcedor colorado apoiar o jogador que está representando o clube nesse momento. Somente assim ele poderá ter a naturalidade de voltar a jogar como sempre jogou, dando resultado, dando resposta dentro do campo, né, e tendo atuações que sejam favoráveis aos bons resultados do clube como um todo. Repito, é um dever do torcedor colorado apoiar o seu time para que, no final do campeonato, não passemos pela mesma situação que passamos no ano passado, onde um milagre nos salvou da segunda divisão.
milagre chamado Abel Braga, tá? Mas é importante, né, essa fala do presidente Fernando Carvalho. Ele tenta coibir um pouco dessa questão de vaias, né, dessa questão que vem né, já nesse início de campeonato, porque, cara, remete muito pra gente. Olha, pô, a gente terminou o ano passado um milagre, como ele falou ali, e salvou a gente. Mas chega no início do campeonato, o Inter é o 20º, tem 2 pontos até agora. O Inter cria, 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 o Inter não faz gol. O Inter vaza demais lá atrás. Como não ficar possesso a ponto de vaiar, a ponto de fazer cobranças em redes sociais, de ir no, vamos lá, um post do clube, um post feito pelo Inter e fazer uma cobrança fora tal jogador, fora X, Y. Cara, não tem como tu tirar essa questão da passividade do torcedor. O torcedor, ele é passivo, ele é no emocional, não tem o que fazer. Um cara não vai ser racional num pós-jogo, depois de uma derrota pro Bahia, terceira dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Então é difícil, mas é a fala de um cara, como eu repito, é um cara multicampeão, é um cara muito vencedor, né? Tu tem que pelo menos parar, escutar e ouvir o que o Fernando Carvalho colocou aqui. E aí pega aqui o que ele disse na legenda, ó. É hora de dar confiança aos atletas colorados. O sofrimento alvirrubro este ano começou mais cedo, por isso, ao contrário de desqualificar nossos jogadores, criticando, vaiando ou apupando, precisamos dar apoio, mesmo quando não jogam bem, para que não percam a confiança e consigam ter atuações que possibilitem as vitórias tão necessárias neste momento. É dever de todos os torcedores relevar os erros e ter compreensão, dando respaldo aos atletas, pois somente eles, dentro de campo, podem tirar o Internacional dessa situação. Então, é o que diz o presidente, ex-presidente, mas a gente chama sempre como presidente, Fernando Carvalho. Tô curioso para saber a tua opinião, tá? Deixa aí nos comentários o que tu achou sobre a fala, sobre a legenda e sobre principalmente esse vídeo do Fernando Carvalho, que eu tenho certeza que ele divide muito opiniões aqui no nosso canal, tá certo? Agora a gente parte para outro assunto aqui, que é sobre Gustavo Prado. O Gustavo Prado perdeu espaço com o Paulo Pesolano, tá? Não tá tendo espaço com o Paulo Pesolano. Eu vou até catar aqui, ó, Gustavo Prado. Vamos lá no nosso SofaScore para ver como é que tá a situação do querido Gustavo Prado em questão de jogos, tá? O Gustavo Prado em todas as competições, aquilo que ele vem atuando na temporada. É aqui mesmo, ó. Os jogos que ele atuou, aqui mesmo. Vou botar aqui na tela para vocês. Ó, Gustavo Prado em 2026 jogou contra o Novo Hamburgo, jogou contra o Ipiranga, jogou contra o Caxias, onde ele até marca um gol, né? Ele marca um gol contra o Caxias, o gol da vitória. Depois ele fica no banco em mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas e não entra. O Gustavo Prado perdeu prestígio total com o Pesolano. E isso parte muito, principalmente aqui nesse jogo da derrota pro Ipiranga, ele errou muitos gols, ele teve 2 oportunidades claras, ele errou. Contra o Caxias ele não estava fazendo uma boa partida, jogou 45 minutos, mas não fez uma boa partida, mas faz o gol da vitória, né? Deu uma confiança, mas a partir daí ele não teve mais espaço com o Pesolano, tá? E a informação de GZH é de que o Gustavo Prado, ele aqui, ó, ele teve ofertas do futebol brasileiro, tá? De 2 clubes do futebol brasileiro. E ele acabou não aceitando, tá? Os clubes que ofereceram, né, os clubes que procuraram o Gustavo Prado foram o Ceará e o Remo, tá? Fizeram uma sondagem e tal. O Remo, por exemplo, não avançou por uma questão salarial, né? O salário do Gustavo Prado era acima daquilo que o Remo gostaria de pagar. O Inter sempre deixa muito claro que não divide salários, né? O Inter não divide salários, ou tu paga o salário integral e leva o cara por empréstimo, ou tu vai deixar ele aqui no Beira-Rio, ele não vai ficar, ele não vai sair. E o que a gente escuta também sobre a questão do Gustavo Prado é que o interesse dele é, no meio da temporada, ir para um clube do futebol europeu. E aí tu vai me falar, pô, mas qual clube do futebol europeu vai ter interesse em levar o Gustavo Prado que mal tá atuando aqui, Juliano? Aí é uma questão do empresário. O empresário começa a olhar cenários, ele tem a liberação do Inter para procurar um clube para o jogador, e aí ele vai buscar, né, nesse cenário, um clube no futebol europeu que gostaria de levar o Gustavo Prado, tá? É importante.
Lá em 2025, o Inter tinha recusado já uma oferta pelo Gustavo Prado de algo em torno de 5 milhões de euros, tá? Mas naquele momento, ele estava jogando, ele estava tendo minutagem e tal, o Inter acabou não liberando ele pelo valor, tá? Mas, hoje sim, hoje se chegar uma oferta de 5 milhões de euros na mesa do Inter, o Inter vai vender o Gustavo Prado. Mas que saco. Então, a gente tem que aguardar a cena dos próximos capítulos, mas perde espaço porque, vamos lá, Alex dá uma resposta melhor, o Inter traz, por exemplo, um outro jogador para atuar pelos lados, que é o Kaique, própria questão dele daqui a pouco de não ter vingado, ele já está há muito tempo no profissional, ele não conseguiu deslanchar, né, com a camiseta do Inter daquela forma que todo mundo esperava que ele poderia, porque é um jogador de seleção de base, é um jogador que se colocou muita expectativa, mas ele não consegue se afirmar. Então o Inter começa a olhar, cara, ou esse jogador aqui, ele deslancha, ou a gente vai ter que passar ele para frente, pelo um valor menor, mas porque aqui já está batendo no teto. E é basicamente isso que acontece hoje, então, com o Gustavo Prado no Inter, tá? Então, chegando uma proposta do futebol europeu na casa de 5 milhões de euros, Gustavo Prado no meio do ano vai deixar o Inter. E esse é o interesse dele. Ceará e Remo também não fizeram com que ele, cara, vou abrir mão aqui daqui a pouco e vou. Não. Ele não quis ir para esses clubes como o Ceará, que joga a Série B, como o Remo, que vai disputar a Série A, mas a gente sabe que vai brigar para não cair. E, em contrapartida, ele entende que daqui a pouco, no cenário do futebol europeu, pode aparecer alguma coisa boa para ele. E aí sim ele deixa o Beira-Rio, tá certo? Não esquece de deixar teu like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações, que é muito importante. Hype no vídeo. Compartilha ele com mais colorados para que todo mundo fique bem informado sobre o Inter. Dá aquela moral, FNX ID Agência. Tu tem tua empresa, chama eles. Diz que tu veio aqui pelo Juliano Machado, que eles vão te fazer a melhor das ofertas. Valeu? Beijo, descrição, primeiro comentário fixado. Tamo junto, até mais. Tchau!